Espero que todos estejam bem, compartilhando a palavra de Deus. A base da mensagem hoje está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o apóstolo Marcos, capítulo 4, versos 35 ao 41. Eu vou fazer a leitura, mas antes eu gostaria de lembrar que vocês devem ler a palavra de Deus para serem orientados por Deus, pelo Espírito Santo, e também para criarem o hábito de conferirem na palavra de Deus as mensagens que chegam até vocês, sejam por meio dos aplicativos, sejam nas pregações públicas, nas igrejas, porque a verdade é essa, né? Não conhecemos o coração de ninguém, então temos que conferir se realmente é o Senhor falando conosco. Por isso eu sempre peço a vocês que confiram na palavra se o que trago aqui está realmente na Bíblia, para que vocês não sejam enganados. Porque de mim nada vem, né? Quem vai falar com você é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus. Então é importante que a palavra realmente seja transmitida como verdadeiramente está escrito. Então aqui em Marcos capítulo 4, verso 35 diz: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. Seguindo, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus, na polpa, dormia sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui a palavra de Deus. Então veja, nós temos aqui Jesus que ensinava uma multidão de pessoas, Jesus no barco, a multidão à beira da praia. E Jesus dá uma orientação aos discípulos que era hora de partirem, de irem para o outro lado, para a outra margem, talvez para que pudessem descansar, né? Porque ali, próximos à multidão, não conseguiriam. E Jesus sabe o tempo certo de parar, não é? E então os discípulos obedecem, mas durante o percurso o mar se agita e o vento forte faz com que as ondas se arremessem contra o barco se enche de água, eles desesperados, Jesus dormindo no barco, eles acordam Jesus, o Senhor não se importa que pereçamos, ou seja, Jesus, estamos morrendo, não é? E Jesus despertando, imagina Jesus dormindo, né, despertando, quando a gente desperta a gente não sabe nem o que está acontecendo, né? Mar, vento, acalmem-se, né? Fiquem quietos e tudo volta à paz. Os discípulos são repreendidos por Jesus, que pergunta: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês ainda não têm fé? E por que Jesus faz essa pergunta, né? Jesus não compreende a aflição deles. Porque eles estavam com Jesus. Eles faziam parte do cotidiano de Jesus. Se lermos um pouquinho antes, vamos ver que Jesus já havia feito milagres, já havia curado pessoas, libertado pessoas. Então, eles já deveriam conhecer Jesus. E quando eu li esta passagem, eu pensei na minha própria vida, porque estou diante da palavra de Deus diariamente. Prova disso é que entrego a vocês uma mensagem diária, às vezes mais de uma. Mas, às vezes eu fico nervosa, às vezes eu fico inquieta, choro, sinto agonia, aflição. Isto é errado? Não.
Jesus sabe que temos uma alma. Jesus sabe que temos emoções que muitas vezes ficam à flor da pele. Mas uma coisa é você se sentir aflito durante um dia. Uma coisa é você viver aflito. Viver com medo. Principalmente quando você já conhece Jesus. Você sabe que Ele tem o controle, Ele está ali no barco. O barco não afunda. Praticamente Jesus nos mostra aqui que não há nada impossível para Ele e nem nada passa despercebido. Ele pode até estar dormindo, mas continua tendo controle mesmo descansando. A diferença é, Jesus não está aqui em carne e osso, mas está vivo, a palavra é Jesus. Continua o mesmo, com o mesmo poder, Senhor dos céus e da terra. Ele não perdeu o controle de nada. Não há fechaduras que Ele não possa abrir. Não há nada que Ele não possa fazer. Ao som de sua voz, tudo muda. Os discípulos, como nós, que estamos próximos ou pensamos estar próximos de Jesus, nos afligimos e questionamos, perguntamos ao Mestre: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Não percebe que nós estamos perecendo, Jesus? Muitas vezes você pergunta, não é? Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, não é possível, eu te sirvo, estou sempre orando. Por que, Jesus? E se nós abríssemos a Bíblia, talvez ouvíssemos, nós, Jesus dizer: por que vocês são tão medrosos? Porque ainda falta fé. Por quê? Porque não conhecemos Jesus ainda verdadeiramente como deveríamos conhecer. Porque estamos com Ele, mas ao mesmo tempo distantes dele. Precisamos do Espírito Santo para nos guiar. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Precisamos do Espírito para nos consolar no momento da aflição. Para nos trazer a certeza de que Jesus continua no barco. Agimos exatamente como os discípulos. Jesus acalma o vento e o mar, e eles atemorizados, né? Eu imagino que eles ficaram com medo de morrerem afogados e ao mesmo tempo tiveram medo quando viram o que Jesus fez. E atemorizados perguntam: quem é este? A prova de que eles não sabiam quem era Jesus. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quer dizer, o que curou leprosos, o que libertou pessoas que estavam presas por espíritos malignos, não poderia parar o vento e acalmar o mar? Nós somos engraçados, nós nos ajoelhamos, confiamos os nossos desejos a Jesus, pedimos com nossos lábios e quando acontece a gente age exatamente assim. Eu não acredito que aconteceu. Não acredito. Mas você não estava orando? Você não chamou Jesus, não acordou Jesus? Precisamos aprender muito com o Pai. Por isso, é importante ler a palavra e pedir ao Espírito que nos guie. Então, aprendam com Ele, que Ele fale com cada um de vocês.